don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Boa tarde, chamo-me Olizzy Santos, tenho 26 anos, nasci em São Tomé e vim para Portugal com 4, 5 anos. Em 98 as coisas eram completamente diferentes, não tem nada a ver com o que é hoje em dia, não é? Antigamente não havia tantos africanos, não é? Como há hoje. Hoje já há africanos de todos os países, praticamente. Antigamente, quando eu vim, na altura, senti que existia mais angolanos, cabo-verdianos e muito pouco são-tomenses, o que não acontece agora. E quando estava em São Tomé, a minha relação com Portugal passava-se basicamente porque a minha tia e o meu pai já cá estavam, não é? Vieram antes de mim e da minha mãe. E então, basicamente, o que eu conhecia de Portugal era o que ouvia falar, o que eles me diziam por telefone. Tinha toda uma ideia de Portugal, mas que nada tinha a ver com a realidade. O que nós sabemos de lá, de Portugal, quando lá estamos, é que é um país de oportunidades, que é um país espetacular, que corre tudo muito bem aqui, que é um mar de rosas, o que na verdade não acontece, não é? É bom, não é? Cresci aqui e gosto muito de viver em Portugal, mas não é o mar de rosas que pintam, não é? Quando nós estamos em São Tomé, as pessoas que cá estão dizem: ai, Portugal é espetacular, nós temos dinheiro para fazer tudo, tem isto, tem aquilo. Não sei se somos nós com a vontade de querer vir para Portugal, que achamos tudo maravilhoso, mas quando cá chegamos, vemos que as coisas não são bem assim, não é? A pessoa tem que batalhar muito, não é? Para conseguir o que quer. É um bocado complicado a nível também de interação, porque nem sempre somos acolhidos da melhor forma, principalmente antigamente. Eu acho que hoje já não se sente tanto isso, mas antigamente, como éramos muito poucos africanos, sentia-se muita dificuldade em integrar-nos, porque as crianças não desconheciam, não é? Não tem nada contra, mas desconheciam tudo o que era africano, não conheciam, e mesmo os pais, talvez, não sei o tipo de conversa que têm com as crianças em casa, mas eles não estavam habituados a lidar com africanos e muitas das vezes éramos discriminados por causa disso. Inicialmente tive muita dificuldade em ter um grupo, um núcleo de amizades, logo quando cheguei. Passado algum tempo, pronto, e notava uma coisa: os africanos ficavam todos para o último. Por exemplo, na escola, quando o professor de Educação Física pedia para formarmos grupos, os africanos eram sempre os últimos a ser escolhidos. Os portugueses, neste caso os brancos, eram os primeiros. E quando já não havia mais nenhum branco para escolher, é que nós passávamos a ser opção no grupo. E eu senti muito isso. E lembras da primeira sensação que tiveste quando chegaste a Portugal? Lembro-me. Adorei, porque já não estava com o meu pai há muito tempo e a primeira pessoa que vi quando cheguei foi ele, porque eu vinha dormir e então quando acordei vi o meu pai. O teu pai já estava cá? Sim, o meu pai já cá estava. E então achei tudo maravilhoso, sei lá, luzes, não é? Muita luz, nós não estamos habituados aliás, a tanta luz, então achei magnífico, achei lindo, gostei muito do primeiro impacto. Como foram os primeiros tempos para ti e para a tua família? Disseste que o teu pai já estava cá? Já. Portanto, vieste com a minha mãe. Com a tua mãe. Uhum. Okay. Viemos as duas. O meu pai já cá estava a trabalhar. Foi um bocado complicado, porque ainda não tínhamos um espaço nosso, não é? Nós vivíamos em casa alugada, um quarto, aliás, alugado, e partilhávamos a cozinha com um amigo do meu pai. E na altura, pronto, não foi muito fácil, até porque já éramos 3 a viver apenas num quarto, era um bocado complicado.
Os primeiros tempos foram difíceis, mas pronto, lá conseguimos dar a volta. O meu pai, entretanto, arranjou uma casa para nós, fomos viver os três, mas foram tempos difíceis, porque inicialmente também a minha mãe não começou logo a trabalhar. A minha mãe é professora, lecionava em São Tomé antes de virmos, mas quando chegou cá deparou-se com o problema de que o diploma não servia. Ou seja, está apta para dar aulas em São Tomé, mas cá em Portugal esse diploma ficaria sem efeito. Ou seja, ela teria que fazer novamente o curso para poder lecionar cá em Portugal. E então houve sempre muitos entraves, ela nunca conseguiu lecionar. Tentou bastante, foi para a escola, tentou pedir equivalência, porque disseram que na altura que dava para fazer uns cursos e que depois teria uma equivalência, mas errado, nunca se conseguiu isso. Pronto, ela acabou por se fartar, não é, de correr atrás e rendeu-se à cozinha e neste momento é cozinheira. Aliás, é cozinheira desde 98, desde que viemos para cá. Começou a trabalhar num restaurante e até hoje é o que ela faz. Por sinal, gosta muito, não é? Veio a descobrir que é algo que ela gosta, ainda bem, não é? Porque se teve que fazer isso tanto tempo, tinha que ser algo também com que ela se identificasse. O meu pai arranjou casa para nós vivermos no Cacém, que foi onde eu cresci, basicamente. Saí de lá agora, depois de adulta. Pronto, é onde eu tenho todas as minhas memórias de Portugal. Eu nem me lembro muito bem daquele quarto, daquela casa em que... Pronto, a primeira casa para onde nós fomos, não me recordo assim muito bem. Lembro-me da casa em si, mas não tenho memórias vividas lá naquela casa. E nesta tenho, sem dúvida que tenho. Não foi a casa em que... Aliás, não é a casa em que os meus pais vivem neste momento, porque nós tivemos 2 casas no Cacém, mas é a mesma rua. Saltamos de um prédio para o outro. Estávamos no número 66, agora vivemos no 76. É a mesma rua e tudo. É onde eu tenho todas as minhas memórias, onde eu cresci, onde fiz as primeiras amizades. Foi o primeiro prédio. E também, lá é uma zona que também acolhe muitas comunidades africanas. Muitas comunidades africanas, brasileiros também. Lá acolhe muita comunidade africana mesmo. Tanto é que as minhas amizades são, na maioria, africanos. Porque, pronto, também estava numa zona em que havia havia muita gente da comunidade africana. E sentiste essas dificuldades que estavas a referir no início da conversa em relação à integração com outras crianças? Sim. Nesse meio, sentiste essa dificuldade? No meu meio, que eu depois acabei por criar, não. Mas aquele meio que nós inicialmente tentamos entrar, não é? Porque o meio que nós acabamos por criar é o meio, praticamente dos renegados, entre aspas, não é? Porque inicialmente, na escola e tudo mais, tentas integrar-te no geral, não é? Com todos, não é apenas naquele núcleo de africanos. Mas depois, quando tu vês que ali não há tanta abertura por parte dos brancos, não é? Para tu entrares, o que é que acabas por fazer? Ok, pronto, então aqueles são iguais a mim, vou-me juntar a eles. Basicamente foi isso. E nota-se muito desde criança que há ali um certo distanciamento. Porque mesmo no infantário, porque eu andei no infantário mesmo lá no Cacém também, mesmo perto de casa, as crianças já sabiam o que é ser preto, o que é ser branco. Mas eu vinha de São Tomé e não tinha essa noção que havia uma distinção entre as pessoas eram pessoas e ponto final, as pessoas não tinham que ser distinguidas por serem brancas ou por serem pretas. O facto de não haver brancos em São Tomé, não é? A viver, pelo menos na minha altura, agora já existem bastantes, na minha altura não. Nós lá não ligávamos nada a isso.
porque éramos todos iguais e eu acho que continuamos a ser todos iguais, independentemente do tom de pele. Mas é isso, eu acho que sim, que senti muita resistência por parte dos meninos brancos. Há uma história que eu, por acaso, costumo contar, que uma colega, ainda a conheço e lembro-me dela e costumo vê-la ainda na rua. Ela virou-se para mim e disse: tu és mesmo preta, preta, cor de cocó. Assim, para mim, diretamente. Assim, puro e duro. Disse-me assim. E eu, uma criança pequena, uma pessoa pensa: poças, mas eu na altura tinha 6 ou 7 anos quando ela me disse isso. E ia dizer que não brincava comigo e que não. Para que eu não me juntasse ao grupo, porque não ia ser bem recebida, porque eles não querem brincar com pretas, foi o que ela disse. Nós não queremos brincar contigo porque tu és preta, tu és preta. E onde é que tu pensas que isso... Porque É é que de isso casa. acontece? Ela, para dizer isso, as crianças não nascem ensinadas, ela deve ter ouvido isso noutro sítio, e eu acho que em casa, porque na escola não acredito que... Pode ter ouvido de outra criança também, mas depois, quando fui conhecer também o núcleo dela, o núcleo familiar, eu percebi que há ali algum racismo, não é? Mesmo a avó dela também, a forma como reagia, como olhava, dava para perceber que eram racistas, sim. E como é que tu te posicionas quando tu recebes isso? O que é que tu pensas para ti própria para não Ir abaixo, ir não é? abaixo? Eu, por acaso, sempre fui muito forte de espírito, portanto, nunca essas coisas não me mandaram abaixo, nunca me mandaram abaixo. Na altura, até nem me recordo muito bem o que é que lhe respondi, mas também não me fui abaixo, porque sempre fui assim muito forte, nunca fui de ligar muito. Eu agarro nas coisas e torno-me mais forte em vez de me ir abaixo. Para mim é sempre um ensinamento, tudo o que eu ouço, tudo o que eu aprendo, é tudo aprendizagem. Nem nunca fui abaixo com qualquer tipo de discriminação. Nunca chorei, tenho muitas crianças que choram, ouvem e choram, ou alguma atitude que tenham perante elas choram. Eu, por acaso, nunca fui assim. E o que é que tu dirias a, se calhar, pessoas que se calhar sentem-se mais afetadas por esse tipo de reações? O que é que tu, na tua vida, que te permitiu também teres uma vida relativamente estável, teres um emprego onde és respeitada, Sim. o que é que tu dirias a pessoas, se calhar, que não se sentem tão confiantes para seguir em frente? No fundo, o que é que tu gostarias de... Qual é a tua arma nisto tudo? Nunca ouvir o que vem de baixo, porque as pessoas que têm esse tipo de mentalidade são pessoas baixas, são pessoas cruéis, que não sabem, não respeitam ninguém. Para mim, é como eu digo, é não ligar, é seguir em frente, é lutar pelos nossos objetivos, porque nós não somos inferiores a ninguém, porque o tom de pele não nos define. Então, é... Tu conheces alguém nos teus arredores a quem isso pudesse ter afetado mais, mesmo na sua Sim, vida? conheço muita gente que tem uma autoestima muito em baixo por essas questões. Conheço muita gente que... Aliás, eu já ouvi situações mesmo... Fogo, se eu fosse branca, a minha vida teria sido bem melhor. Mas porquê? Não percebo porquê. É assim... Sejamos sinceros, a nível de oportunidades, claro que se houver um africano e um português a disputarem o mesmo trabalho, a mesma vaga de emprego, eu acredito que não escolhem, dependendo da empresa, atenção, nunca escolhem pela experiência da pessoa ou pelo profissionalismo da pessoa, escolhem sempre pelo tom de pele. Eu isso tenho quase a certeza que sim, que acontece cá em Portugal. Aliás, já vi situações desse género a acontecer. Contigo?
Comigo não digo, porque graças a Deus eu tenho tido sorte no trabalho. Não tenho assim razões de queixa nesse sentido. Mas eu já trabalhei numa multinacional e já vi imensa coisa. Já ouvi afirmações do género: olha, é africano, mas é cheiroso até. Ou seja, disputa entre vaga de emprego, não é? Nós temos uma vaga de emprego e temos 2 candidatos, um português e um africano. O português não serviu porque não tinha perfil adequado para a função, mas depois, no aperto, apareceu um africano. Opa, nós precisamos de alguém. Olha, este é preto, mas até é cheiroso. O que é que interessa? Mas alguma vez, porquê? O africano é o mal cheiroso? Porque isso é algo que está definido, é regra, o africano ser sempre o mal cheiroso. Já senti tantos portugueses com mau cheiro, porque é que o africano é que tem que ser distinguido como olha, mas até é cheiroso. É um bocado... Pronto, nessas questões assim de emprego já vi muita coisa. É preto, então não serve. Porque eu, trabalhando na área de recursos humanos, eu lido com muitas pessoas, não é? Lido com todo o tipo de perfis e de colegas também de trabalho, não é? Com todo o tipo de pessoas. E já ouvi muita coisa, muitos comentários... aquilo é preto, não sei se serve. Não, o cliente não quer preto, esqueçam. Se for preto, esquece, o cliente não o quer. Coisas assim Isso dentro... também é limitador para muita gente, não é? Para muita gente. Mas, no entanto, se for para um perfil de cozinheira, já é do género. A branca se calhar vai desistir, a preta não. Manda a preta. A ganhar 500 euros e tal. A preta já pode receber 500 euros, mas no entanto não pode receber os 1000 euros porque é preta. Não desiste porque o preto, não é? O imigrante precisa, o imigrante não vai deixar o patrão na mão porque precisa. O branco não, o branco se calhar, ok, pronto, é assim, não gostei do horário, não, estou cansada, não, tenho que ir para a terra ou não sei o quê, e abandona o trabalho e depois, se for preciso, amanhã encontra um trabalho noutro sítio qualquer. Mas o africano não, o africano, só o facto de ser africano já é um problema, entre aspas, não é? Portanto, quando desiste de um trabalho tem que pensar 1000 vezes porque tem família para sustentar, não está no seu país natal, não é? Então é muito mais complicado, é muito mais ponderado. Para o teu caso, porque tu vieste de São Tomé, mas também há Sim. muitos africanos que nasceram cá, Há muitos não é? africanos que nasceram Temos cá. que- Sim. temos que esquecer disso. Sim, há africanos que nasceram cá, mas nunca são igualmente ou seja, estão em igual patamar do que um português. Independentemente do africano nascer cá ou não deixa de ser africano. Porque o pai até pode já ter nascido cá e a mãe também, mas são considerados africanos igual a mim que vim recentemente, entre aspas, em 98 para Portugal. Porque o português não quer saber se o africano nasceu cá ou não. Não deixa de ser africano. E é discriminado de igual jeito. Pronto, recentemente, há uns 2 anos, se não me engano, saiu um documentário que fez bastante buzz cá em Portugal, que foi produzido pela SIC, que se chama Renegados, e que fala justamente destas pessoas descendentes africanos, mas que nasceram em Portugal, nasceram, cresceram e trabalham em Portugal. E nem sequer documento têm. E não têm documento. Como é que tu... o que é que tu achas sobre isso? Se conheces alguém nessa situação... Sim. Eu, na minha opinião, eu acho errado. Eu não sei... Mas não tu é? concordas? Tu achas que este documentário é... Eu concordo, sim. Eu na altura eu lembro-me assim vagamente de ter visto, mas lembro-me que retratavam histórias de principalmente cabo-verdianos, descendentes de cabo-verdianos, mas já nascidos cá em Portugal, e lembro-me de falarem, lembro-me vagamente de falarem que eles não tinham documentos,
e que já cá estavam há imenso tempo, os pais, no caso, mas que nem os próprios pais tinham documentos. Mas sim, eu concordo com a reportagem, concordo do género. Sei que é verdade, não é? Sei que Não é é, verdade, o que eu não queria é? dizer é que não é uma coisa que acontece pontual, assim, isoladamente. Não, isso acontece. Há muita gente nessa situação. Eu conheço imensa gente que nasceu cá e que há bem pouquíssimo tempo não tinha um documento. Eu que vim já de trás, já tenho documentos. Não sei se também tem a ver com o facto da pessoa ser mais ágil ou não, porque também nós não sabemos em que circunstâncias e o porquê que não tem documento, porque eu já tenho documento português há imenso tempo e não nasci cá. Mas sim, conheço casos de pessoas nessa situação. Conheço pessoas amigas com quem lidei, que já nasceram cá e que não há bem pouco tempo, atualmente não sei, mas há bem pouco tempo, há coisa de 2 anos, na altura em que deu a reportagem, ainda não tinham documento. Conheço. E que tipo de limitações essas pessoas têm em A relação nível- às pessoas que têm, como tu, a nacionalidade portuguesa? A nível profissional, a nível académico, isso complica-lhes um pouco a vida, não é? Porque ficam limitados a ser pelo menos inscritos a empresas de trabalho temporário, coisas assim dentro desse género, acabam por sair prejudicados. Não sei porque eu penso sempre, então, mas não têm documento porquê? Eu estou cá há menos tempo que eles e consegui tratar dos documentos, eles que nasceram cá tinham que ter. E atualmente que tipo de relação é que tu mantens com São Tomé? Assim. Com a minha família, não é? Tenho contacto com a minha família, gosto imenso de ir passar férias. Inicialmente ia todos os anos, desde 2010, 2010 ou 2001, para aí mais ou menos. Ia todos os anos, desde 2001 mais ou menos, ia todos os anos, mas entretanto depois comecei a trabalhar e tudo mais e já não me permite estar tanto lá fisicamente, mas pronto, estou em pensamento, que eu adoro aquilo, adoro tudo o que seja. Eu gosto muito da África, não é só São Tomé, eu gosto muito da África. Praia, mar, sol, para mim é vida, portanto, tudo o que seja África para mim é bom. Mas São Tomé em especial, claro que é o paraíso, não é? Tenho muitas saudades, mantenho muito o contacto com os meus familiares. Nunca tiveste vontade de voltar para lá enquanto para viver ou para trabalhar lá? Já tive vontade para trabalhar, mas sinceramente eu vejo que depois de tanto tempo num país desenvolvido custa-me imenso voltar para lá, pelo menos por enquanto, enquanto as coisas estão assim, porque o país ainda não está assim estável a nível político, não é um país estável, não é um país que tenha a saúde em... Como é que eu ia te explicar? É deficiente a saúde lá, é tudo, a educação também é muito deficiente, é tudo. É complicado para uma pessoa que já está habituada a ter um hospital a 10 minutos de casa, ter as escolas, saber que, não é, que a educação não é igual. Uma pessoa que já está habituada a estudar cá em Portugal e depois ir para lá, depois agora então com o filho, para mim torna-se, não digo impossível, mas por enquanto ainda não está nos meus planos, por enquanto, pelo menos enquanto o meu filho é pequeno, não já me passou pela cabeça antes de ter filhos, sim, arranjar alguma empresa que tivesse algum tipo de acordo, não é? Porque ir para lá também apenas só porque sim, sem ter nada na mão, a mim nunca me fascinou, nunca pensei em ir assim. Ao ir tinha que ter um contrato com alguma empresa que tivesse alguma filial ou alguma coisa aqui, algum elo de ligação com Portugal, não é? Para que eu pudesse voltar a Portugal com frequência. Tal como eu disse, as questões de saúde lá são muito deficientes, portanto
qualquer coisa que uma pessoa tenha teria que ter essa possibilidade de fácil deslocação. Ok. E o que é que tu achas, no fundo, que vivendo cá, enquanto filha de imigrantes, apesar de tu teres a nacionalidade portuguesa, não é? Mas tu, como tu referiste, tu ainda tens, pronto, tens o rótulo da preta, não é? Sim. Como é que tu achas, pronto, portanto, tu vives um pouco entre estes dois países. O que é que tu achas que o facto de teres vindo para cá nova te trouxe a ti enquanto pessoa? Mostrou-me que temos que lutar pelos nossos objetivos, que nada nos é dado de mão beijada. Aliás, não há nada melhor do que nós trabalharmos e depois termos o que é nosso, com esforço. Se tu tivesses nascido e crescido em São Tomé, até agora, como é que a tua vida seria diferente? Ou o que é que tu Sim, eu achas acho que o facto de que- teres duas culturas, de certa maneira, Ok. o que é que isso é bom? O que é que... Ou não? Se calhar não é. Por acaso é. Eu acho que o facto de ter vindo para Portugal ajudou-me a crescer, a desenvolver de outra forma, porque se eu tivesse ficado em São Tomé, não sei, não... É como eu digo, em termos de educação, é diferente, é uma cultura diferente. Eu não digo que estivesse mais atrasada, não é? Mas eu acho que o facto de nós viajarmos, porque viajar é vida. Eu acho que a pessoa se cresce, se nasce, cresce e vive na mesma terra, eu acho que a pessoa acaba por não desenvolver, acaba por não conhecer, não saber, não é? Porque a pessoa acaba por ter apenas aquela realidade para comparar, então acha que vive bem, mas no fundo eu acho que só viajando, só saindo da nossa zona de conforto é que nós aprendemos mais. Digo eu, não sei, acho que é a minha opinião. Acho que teria crescido de forma diferente. Não sei, poderia ter sido melhor, não é? Talvez, não sei, mas eu sinto-me não é que seja uma pessoa melhor, não é? Mas sinto que foi uma mais-valia para mim em termos educacionais ter vindo para Portugal. Sinto que cresci, que desenvolvi, não me comparando nunca com familiares ou pessoas que tenham ficado lá, mas sinto que evolui. O que eu quero dizer é, tu foste viver para um sítio onde tinha uma grande comunidade também africana, não é? Tu achas que isso, para certos casos, pode ser limitador? Ou não? Ou seja... Dependendo do contexto e dependendo do que nós queremos ser, não é? Porque eu acho que é... E depende também da não forma... Não é por ser africana, atenção, eu não quero estar aqui... Sim, o que eu quero dizer é regrupar-te entre pessoas... Sim, porque eu ouço muito... Às vezes ouço muitas pessoas dizer... Às vezes não, ouço muitas pessoas dizerem vives no Cacém, no gueto e tal, não sei o quê. Sim, eu sinto que o facto de eu viver no Cacém não é que seja limitador, mas sou sempre agrupada a um núcleo de bairro, não é? Porque vives no bairro, no Cacém. Eu nunca me senti inferiorizada por viver no Cacém. Nunca... Aliás, as pessoas nunca me viram na rua a conviver ou nunca me viram, não sei, eu nunca me senti discriminada por isso, porque sempre consegui atingir os meus objetivos a níveis profissionais, nunca me... Gerar pontos, eventualmente, não é? Não percebi. E gerar pontos? Sim. Eu nunca me senti assim discriminada por viver no Cacém, mas claro que já ouvi muitas bocas, mas eu própria não ligo a isso. São coisas que não me afetam e sinceramente não fui discriminada ao ponto de achar que é por viver no Cacém. Acho que... E achas que pode ser para certas pessoas? Eu acho que sim. Dependendo se calhar do tipo de... Estamos aqui a falar em termos profissionais, não é? Pode ser profissionais como pode ser sociais também. É o que tu...
sim, em termos, talvez em termos profissionais, e tal, vivo no Cacém, não sei, eu própria não senti isso na pele, mas claro que já ouvi muitas bocas, mas lá está, se calhar isso até é um tipo de discriminação, mas como eu te disse antes, eu não ligo muito a esse tipo de bocas, então nunca me senti inferiorizada por causa disso, mas até hoje ouço muitas bocas devido a isso, sim. Ok. Está bem. Mas lá está, a discriminação, eu acho que só quando nós, e isto é o meu ponto de vista, só quando nós damos a devida importância a esse tipo de comentários é que nós nos sentimos discriminados. Porque a pessoa até pode ter esse tipo de atitudes e pode dizer o que quiser, porque ainda não se paga imposto para falar, mas eu acho que a pessoa só se sente discriminada se der importância a isso. Porque podem-me chamar de preta, mas isso para mim pode ser um simples comentário e eu não ligar. Eu não ligando, não me sinto discriminada, nem me sinto, aliás, inferiorizada. Porque é uma coisa que a pessoa disse, ok, tudo bem, mas eu não liguei. Não ouvi, entrou uma 100, saiu uma 200, portanto não me sinto discriminada por isso. Portanto, há coisas que tu controlas, Eu não é? controlo, E tu exatamente. podes controlar. Sim, Portanto, eu há acho certas que sim. coisas que tu me estás a dizer, é que há certos comentários, certas partes de ignorância de pessoas que tu não tens que lidar com isso. Exatamente, a pessoa é que está errada, portanto eu não ligo. Exatamente. Tens alguma mensagem também, para além disso, para passar mais nesse sentido também? Como eu disse anteriormente, nós não temos que ligar a tudo o que nós ouvimos. Eu acho que a mensagem mais importante é as pessoas terem amor próprio, nunca se julgarem pela cor da pele, porque eu sei que há muita gente, muitos africanos, que o facto de serem pretos, não é? Porque é assim mesmo que se diz, são pretos, sentem-se inferiores. E não o devem sentir. Porquê que haveriam de se sentir inferiores? Nós somos todos humanos, não é? Acho que não há necessidade da pessoa se sentir inferior por ter nascido com uma cor diferente. Para mim não faz sentido. O mais importante é sermos felizes. Não importa o nosso tom de pele, não importa a nossa nacionalidade, não importa se nascemos em São Tomé, se nascemos na Guiné, se nascemos em Cabo Verde, se nascemos em Angola, se nascemos em Moçambique ou em Portugal. Somos todos irmãos, somos todos iguais. É verdade, é isso mesmo, o amor não tem cor. O importante é sermos todos felizes e amarmos-nos. É o que importa. Não devem nada a ninguém, portanto, força aí, tchau, obrigada, boas festas.